Eu sei, né? Com a taxa Selic a 12,75% ao ano, talvez uma partezinha de você esteja pensando, agora é a hora da renda fixa, dane-se as ações. Por isso, eu resolvi nesse vídeo te mostrar 4 ações que estão com dividend yield atual maior do que a taxa Selic. E mais do que isso, são ações que estão muito baratas seguindo o meu método de seleção de ações. Muito mais importante do que conhecer essas ações, né, que não faz nenhum sentido comprar uma ação só porque você viu alguém citar num vídeo, é você entender algum contexto, tá? O contexto tanto de fazer comparação de dividendo de empresas com taxa Selic, será que isso faz sentido ou não? Quanto o contexto também de saber como selecionar ações e saber que o melhor momento para investir na bolsa é quando ninguém fala sobre investir na bolsa. Então presta muita atenção nesse vídeo e, de quebra, já deixa o like aqui nele, te inscreve no canal, clica no sininho para você se tornar um clubista e vamos que vamos! Então vamos lá, tá? Antes de citar a primeira ação, eu quero fazer um disclaimer aqui. Esse negócio de comparar dividend yield de ações com taxa Selic, ele pode ser um pouco perigoso, tá? Porque são coisas que são bem diferentes. A taxa Selic é a taxa de juros básica da economia. Ela dita qual vai ser o retorno do Tesouro Selic, que é o ativo com o menor risco possível. Ela está hoje em 12,75% ao ano, que significa que todos os dias ela rende uma fração disso. E se a taxa Selic ficar parada em 12,75% ao ano durante um ano, o seu retorno investindo no Tesouro Selic vai ser muito próximo de 12,75%. Só que a taxa Selic ela varia. Ela chegou a 2% tempos atrás, agora subiu para 12,75%. Tem gente que acha que ela vai subir mais. Enfim, ela não é estática com o tempo. Por outro lado, os dividendos de empresas são lucros distribuídos pela empresa e o dividend yield é quantos por cento de dividendos você recebeu em relação à cotação atual dessa empresa. Não existe um comitê que vai lá e define que o dividend yield vai aumentar ou diminuir. Assim como o resultado de uma empresa futuro, ele é uma incógnita. Então é muito perigoso fazer essa comparação. Eu fiz aqui no título para chamar a tua atenção e conseguir te mostrar que investir em ações continua fazendo muito sentido para o longo prazo para quem tem tolerância ao risco. Dito tudo isso, a primeira ação que quero citar aqui é a Usiminas, empresa de código USIN5, que é uma empresa ligada a commodities, né, mais especificamente está no setor siderúrgico, e que é líder na produção e comercialização de aços planos, atuando nos mercados automotivo, construção civil, distribuição, energia, linha branca, óleo e gás, máquinas, equipamentos, e, enfim, certamente tem muito aço aí que passou pela Usiminas na tua casa, tá? Te liga. No primeiro trimestre de 2022, a Usiminas lucrou 1,3 bilhão de reais, um pouco mais do que no mesmo período de 2021 e menos na comparação do quarto trimestre de 2021. Ainda assim, nos últimos 12 meses, os dividendos distribuídos pela Usiminas fizeram que essa empresa batesse um dividend yield de 16,91%, bem acima da taxa Selic atual. E aqui nessa tabela você pode ver que a Usiminas, ela não é historicamente reconhecida como uma grande pagadora de dividendos. O dividendo da Usiminas cresceu muito ao longo de 2021, mas antes disso, em vários momentos, ela chegou a sequer distribuir dividendos. Então também toma muito cuidado, se seu foco é viver de renda hoje, é receber dividendos hoje, não tem nenhum indício de que a Usiminas vai te dar essa estabilidade. Eu estou citando aqui porque na minha estratégia de seleção de ações, na forma com que eu faço para observar empresas e procurar aquelas que estejam potencialmente negociando abaixo do valor justo, a Usiminas é uma das ações mais baratas da bolsa. Ela tem um lucro operacional muito grande em relação ao preço que você tem que pagar por ela hoje. E é esse o método que eu faço para selecionar ações. Método esse que se baseia muito num livrinho chamado The Little Book That Beats the Market. Vamos colocar aí a foto do livro na tela, né? O livro do autor Joe Greenblatt. Recentemente foi traduzido para o Brasil com o nome A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt, só que eu adaptei. Minha fórmula aqui é um pouco diferente. Ela não olha para o fator de qualidade, olha apenas para o fator de preço. Então, basicamente, eu pego todas as empresas da bolsa, passo por alguns filtros e aí eu faço um ranking mais ou menos como esse, em que eu seleciono as 20 empresas com maior earning yield, maior resultado operacional frente ao valor total que alguém tem que pagar para comprar essa empresa. Então, outra ação barata, segundo a minha estratégia, tá barato, que ainda assim tem um dividend yield dos últimos 12 meses maior do que a taxa Selic, é a Marfrig, código MRFG3. Ela atua num setor que eu sou um amplo consumidor. Aliás,
num setor que tem tudo a ver com o nosso novo podcast. O podcast Passou do Ponto. Eu vou deixar o link para você conhecer aqui, tá? Fica no canal no YouTube. São conversas mais longas sobre dinheiro, felicidade, como ter mais dinheiro, como ser uma pessoa melhor, basicamente. Papo de boteco mesmo, quando a gente come um churrasco. Vale muito a pena checar o podcast. A Marfrig é uma das empresas mais baratas da bolsa, uma das ações mais baratas da bolsa. Tá na minha carteira também, assim como os Minas. Tá com um earning yield de 34,39%. Ela é líder na produção de hambúrgueres, também uma das maiores empresas em termos de capacidade de proteína bovina no mundo. No Brasil, ela é a segunda maior operação de carne bovina e seus produtos não estão presentes só aqui nos nossos estados, eles estão presentes em mais de 100 países. Por trás da empresa Marfrig tem marcas como Bassi, Montana, Viva, Pampiano, Bona, enfim, e outras. Na comparação do resultado do primeiro trimestre do ano passado com esse primeiro trimestre, o lucro líquido da Marfrig caiu bastante, embora o seu EBITDA tenha crescido, né? Eu sei que meu ponto aqui não é me aprofundar em parte contábil, mas o lucro líquido muitas vezes ele é influenciado por fatores que não tenham tanta ligação com as operações da empresa, né? Como juros recebidos do caixa, como juros pagos da dívida. Enfim, a Marfrig está com um dividend yield dos últimos 12 meses na faixa de 20%. E aí você pode perguntar, Ramiro, a Marfrig ela é historicamente uma boa pagadora de dividendos? E te liga. A resposta é não. Ela tem um alto dividend yield, né, desde ali de meados de 2021, quando ela passou a distribuir dividendos, ali em setembro ela distribuiu mais e o dividendo aumentou bastante, mas antes disso ela não distribuía dividendos. Então a mesma coisa, tá? Se o negócio é viver de renda com dividendos, um dos pontos que muitas pessoas analisam é a consistência de histórico. O meu negócio não é esse, o meu negócio é comprar ações baratas para multiplicar o meu patrimônio, multiplicar uma parte importante no processo de construção de riqueza, né? Só não é mais importante do que ganhar dinheiro e poupar, colocar o dinheiro ali para investir, mas ainda assim é muito importante. E com esse gancho, eu puxo aqui a terceira ação que eu quero citar, que é uma empresa que é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas. Aí começa a polêmica, tá? Ela foi criada em agosto de 2002 pela integração de 6 empresas das organizações Odebrecht e do grupo Mariani, que produz polietileno, polipropileno e policloreto de vinila, que são transformados em sacolas, embalagens plásticas, garrafas, adesivos, borrachas, combustíveis e até componentes automotivos. Estou falando aqui da Braskem, de código BRKM5. A Braskem era controlada pela Nova Honor e também tem uma participação bem grande da Petrobras, tem 47% do capital votante da empresa. E no mercado, a maioria das ações da Braskem são justamente código 5, são ações preferenciais. E tem aí um buzz sobre uma eventual venda da Braskem, que recentemente, inclusive, saiu essa notícia, né? Que ela diz não ser parte de discussões, né, de acionistas Nova Honor e Petrobras sobre a venda. A Braskem está com um earning yield muito grande, tá entre as ações mais baratas da bolsa, esse earning yield é de 47% e um dividend yield nos últimos 12 meses de 23%. E historicamente os dividendos da Braskem são assim, muito altos recentemente, com alguns períodos sem distribuição, mas com outros períodos ali em que ela conseguiu uma estabilidade entre 4% e 7% ao ano no pagamento de dividendo. O negócio é o seguinte, né? O que eu tô falando aqui é sobre investimentos em ações. É uma parte do todo de investimentos, que é uma parte do todo de enriquecimento. E o fato é que nessa semana, depois de 3 anos, a gente lançou um curso chamado Mestres do Capitalismo, em que a gente mostra como deixar de ser um escravo do dinheiro e como se tornar um mestre do seu capital. E a gente faz isso indo muito além de tratar apenas sobre investimentos, tratando também sobre como poupar dinheiro, organizar suas finanças e ganhar mais, para assim, né, tudo isso junto com o investimento, você construir um patrimônio grande que te dê uma boa tranquilidade na sua vida. Vou deixar aqui o link para inscrição para você conhecer melhor esse projeto. Quando você vai escrevendo, deixa eu falar da última empresa aqui, que é uma empresa que é uma das maiores empresas brasileiras e mundiais na produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais, que nos últimos trimestres, né, tá mantendo uma boa margem EBITDA, perto ali de 30%. Uma empresa que anunciou recentemente a recompra de ações, que é algo bom para o acionista, tão bom quanto o pagamento de dividendos, né, porque diminui, né, a quantidade de ações em circulação, então você passa a ter uma participação maior sobre a empresa. Uma empresa que está entre as mais baratas da bolsa, com um earning yield de 44%, e nos últimos meses tem 21% de dividend yield, e historicamente teve alguns momentos em que pagou dividendos interessantes, na casa de 4%, 5%, até mais, mas não é reconhecido uma boa pagadora de dividendos. Eu estou falando aqui da metalúrgica Goal, código GOAL4. E assim como as demais empresas desse vídeo estão ligadas a commodities cresceram bastante recentemente, ajudando essas empresas a terem resultados
melhores. Enfim, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você quiser conhecer o Mestres, aperta aqui e aproveita. Grande abraço!